Olá pessoal, me chamo Rodrigo Azevedo e hoje vamos começar uma nova série que vai abordar o mundo dos diagnósticos diferenciais. Em linhas gerais, essa situação ocorreria quando confundimos uma condição com outra, pois a sua apresentação, quer dizer, seus sinais e sintomas, são muito parecidos com uma ou mais patologias. Essas patologias costumam dar muita dor de cabeça no médico de maneira geral e no psiquiatra não seria diferente. Aos colegas aí que estão me escutando, lembram daquele paciente que você vinha tratando como depressão e a resposta não era das melhores? Aí você passou a entender que se tratava de um transtorno de humor bipolar e finalmente seu paciente começou a ter uma ótima resposta ao tratamento. Acho que vocês lembram de várias situações desse tipo. Calma, Rodrigo, lá vai você mudando de assunto. Voltando então para o vídeo, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre como diferenciar, ou pelo menos pensar em algo além do TDAH quando estamos falando de nossas crianças. O que estará em pauta hoje serão as várias semelhanças e diferenças entre o déficit de atenção com ou sem hiperatividade, o conhecido TDAH, e a dislexia. O corte temporal nosso será a infância, pois as apresentações dessas condições podem mudar em outros momentos da vida do indivíduo. Falar de infância, pessoal, é falar sobre escola. Esse é um momento muito mágico no crescimento e desenvolvimento de nossos pequenos. As dificuldades são diversas e multifatoriais, e é nesse contexto que muitas condições relacionadas à saúde mental podem surgir. Aqui temos um ponto muito curioso. A função mental superior, que conhecemos como a atenção, é essa grande porta de entrada para o mundo do conhecimento. A atenção, pessoal, é o portal da informação, devendo selecionar o que é relevante e controlar seu processamento pelo cérebro. Entre outros efeitos, a atenção facilita a percepção, a memória e a resposta motora, tendo papel central no aprendizado. Aqui podemos falar sobre o desenvolver uma nova habilidade ou aprender um conteúdo. Estão entendendo por que precisamos falar sobre atenção antes de tudo? Agora vamos para alguns conceitos básicos sobre o TDAH. Eu quero dar mais ênfase, inclusive, ao TDA, que seria o transtorno de déficit de atenção sem a hiperatividade ou impulsividade, pois fica ainda mais complexo diferenciar da conhecida dislexia. É claro que vamos também dar alguns conceitos básicos sobre a dislexia, claro. Falando sobre o TDAH, ou o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é definido pela presença de sintomas primários e persistentes de desatenção, hiperatividade e impulsividade em níveis disfuncionais. Temos também dificuldade de organização e planejamento com muita frequência. Quando olhamos com mais cuidado para o TDA, ou transtorno de déficit de atenção, onde não teremos a presença da hiperatividade, nesse sentido, é como se o indivíduo ficasse no mundo da lua, como muitos pais descrevem. Os principais sinais, dessa condição seriam desatenção e dispersão, dificuldade de memorização, dificuldade de atenção e concentração, desorganização, falta de motivação para estudar, ausência ou excesso na fala, dificuldade para expressar sentimentos e por aí vai. Eu não preciso dizer que a pessoa não precisa ter todos esses sinais para podermos pensar em TDA. Certo, Rodrigo, mas por que você acha que o TDAH ou TDA poderia ser confundido com dislexia? Pessoal, não foi à toa que escolhi a infância e a escola como sendo a base de nosso vídeo de hoje, e vocês vão entender quando eu falar um pouquinho mais sobre dislexia. A dislexia é um transtorno específico da aprendizagem, no qual há uma dificuldade significativa e persistente na leitura, resultante de um déficit na decodificação. A compreensão da linguagem oral encontra-se preservada e essa informação é relevante, inclusive para diferenciar de um paciente com TDAH ou TDA, mas eu não quero me adiantar. Outros sinais que podemos encontrar na dislexia seriam
Dificuldade de memorização, dificuldade de ler e de diferenciar letras, dificuldade para pronunciar as palavras de forma correta, dificuldade de coordenação motora e uma certa desorganização. Não é por acaso que os primeiros sinais sejam observados em sala de aula pelos professores quando falamos da dislexia. Para deixar as coisas ainda mais complexas, a taxa de comorbidade, quero dizer, quando a criança apresenta tanto o TDAH ou TDA e a dislexia, são elevadas. 20 a 40% dessas crianças apresentam o segundo transtorno, independente de qual transtorno começou. Quando a criança apresenta ambas as condições, temos também maiores prejuízos. Então, como diferenciar? Um bom farol é pensar no TDAH como uma condição que vai trazer dificuldade em vários cenários da criança, seja o social, afetivo e acadêmico. Já quando olhamos para a dislexia, temos uma dificuldade bem marcada na aquisição de memória para letras e palavras. Não é à toa, né, pessoal, que os problemas relacionados com a dislexia vão aparecer mais tarde, 7, 8, até 9 anos de idade. Muitas vezes, né, levantados pelo próprio professor, né? Já os primeiros sinais relacionados com TDAH ou TDA aparecem mais cedo, por volta dos 5 anos de idade. Alguns, inclusive, já podem observar esses sintomas entre 3 e 4 anos de idade. Uma situação muito curiosa e que pode ajudar muito em diferenciar uma condição da outra são as provas na escola, né? Provas no formato oral. Quando a criança possui apenas a dislexia, seu desempenho é muito maior quando comparado com as provas escritas. Essa diferenciação já não conseguimos observar em crianças que possuem TDAH ou TDA. As notas não mudam tanto quando a modalidade da prova é oral ou escrita. Vocês entenderam? E aí, ainda está difícil diferenciar, né? Vamos lá então. Enquanto o TDAH afeta principalmente a capacidade de rendimento e performance da criança do começo até o fim de qualquer atividade que exige esforço mental prolongado, na dislexia não é assim. A dificuldade dessa criança está centrada principalmente em atividades que precisam da mediação, né, da leitura e escrita. Fique com essa informação. A dislexia afeta algo muito peculiar. O TDAH afeta basicamente tudo. Por conta disso, os problemas no TDAH são muito mais ampliados. Bom, pessoal, é preciso pensar de maneira ampliada, pois é muito fácil colocar tudo na cesta do TDAH e o tratamento proposto, assim como sua resposta, são diferentes. Enquanto, né, no TDAH o uso de medicamentos associados à psicoterapia direcionada para o transtorno e o treinamento dos pais são os grandes pilares, né? Na dislexia, devemos pensar na prática de estratégias que estimulem a leitura, a escrita e a visão. Para isso, é necessário o apoio de toda uma equipe, que contém pedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo e o médico, né, para fazer o diagnóstico diferencial com o TDAH, por exemplo, onde, né, pode existir a necessidade do uso de medicamento. Ah, uma coisa importante também: não temos evidência para o uso de medicação na dislexia isolada. Vocês já conseguem ver o problema quando não fazemos a diferenciação correta dos diagnósticos? O tratamento para uma condição pode ter uma baixa resposta quando o paciente possui uma outra condição. Isso vai resultar em frustração, piora dos sintomas e um desinteresse em uma nova proposta terapêutica. Pensem sempre fora da caixa. Bom, pessoal, era esse o recado que eu gostaria de dar nesse vídeo. Caso vocês tenham gostado e desejem conhecer mais sobre esses diagnósticos que se misturam, coloquem nos comentários. Vai ser prazeroso produzir um vídeo sobre isso que vocês comentarem aí embaixo. Não deixem, né, também de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e dar o like. Vamos fazer esse vídeo ir mais longe. Um forte abraço para todos e até o próximo Papo Psi. Tchau, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau, tchau para vocês.